Boa noite para todos. Hoje eu trouxe slides para ver se eu acerto. A doutrina espírita nos fala que nós temos 3 naturezas de experiências diferentes no nosso processo de aprendizado. E na visão daquilo que o Espiritismo nos dá, essas 3 formas distintas, elas ocorrem dentro do nosso processo evolutivo. Então, a primeira dessas experiências que a gente tem na nossa evolução é chamado de prova. Todos os espíritos passam por este fenômeno chamado prova. O que seria a prova? A prova é a experiência que vai alargar o conhecimento de um espírito que ainda não tem um determinado conhecimento. Então, se eu ignoro alguma coisa, eu preciso passar por um aprendizado que me permita entender melhor aquilo. Então, a prova, ela está muito ligada à necessidade que o espírito tem de aprender algo. Então, quem é o espírito que passa por aquilo que nós chamamos de prova? São todos os espíritos que estão num processo de aprendizado. Então, quem são os espíritos que estão em processo de aprendizado? Todos. Porque todos nós estamos num processo de aprendizado. Os mais evoluídos também estão num processo de aprendizado. Todo mundo. Né? Só quem chegou na perfeição absoluta, se é que a gente poderia ter um espírito nessa condição, é que eu poderia dizer, não tenho mais nada para aprender. Então, o aprendizado, as condições de novas descobertas, elas são naturais dentro do nosso processo evolutivo. Na medida em que nós experimentamos uma prova, um aprendizado, e a gente não se saiu bem neste aprendizado, então, naturalmente, nós precisamos repetir a prova. Quando nós vamos repetir a prova, ela muda de nome. A prova, quando ela é repetida, é chamada de expiação. Então, qual é a diferença entre prova e expiação? A prova é o aprendizado para que eu alargue o meu saber, para que eu aprenda coisas que eu ainda não sei. A expiação é a experiência que eu passo em função da prova que eu tive e que eu não me saí satisfatoriamente nessa prova, então eu tenho que repetir a prova para ver se agora eu acerto. Tipo hoje. Então, a gente tem uma experiência, quando a gente não se sai bem, volta para repetir a experiência, para ver se nessa oportunidade nova a gente tem a chance de fazer de maneira correta. Quem são os espíritos que estão envolvidos nesse fenômeno chamado expiação? Os fenômenos de expiação, eles estão divididos em 2 grupos. A depender do grupo, há um tipo de espírito diferente envolvido nele. Existem expiações físicas, ou seja, circunstâncias físicas, uma doença, uma questão no meu corpo, uma coisa que é mais ligada com a matéria, a vida material que eu tenho. Então, são as experiências físicas. Quando eu tenho uma expiação de natureza física, eu estou lidando com espíritos que, ou eles são espíritos ainda iniciantes, estão em aprendizado e têm dificuldade de entender, são ainda muito iniciantes. Um espírito ainda no começo cometeu um equívoco e para que ele compreenda que aquilo não é bom, ele tem uma consequência física disso. Por quê? Porque ele tem dificuldade de entender. Então, muitas vezes, as consequências físicas nos acontecem quando nós somos ainda como que ingênuos. Então, as maneiras que a lei se apresenta para nos educar é mais fisicamente.
Mas não são só esses que estão nesta condição. Não são só os ingênuos, os que estão começando e que ainda não conseguem entender e que por isso as expiações são mais físicas. Existe um segundo grupo de espíritos que também passa pelas expiações físicas, que são os espíritos que não são ingênuos, já são almas bastante experientes, mas são endurecidos. Se um espírito já é uma alma velha que já vem repetindo aquela falta há muito tempo, uma experiência educativa para ele pode ser uma educação por uma expiação física. Ele vem com uma característica no físico, em função da dificuldade que ele tem de entender aquilo que está acontecendo com ele. Vou dar um exemplo prático. Digamos que eu tenho uma pessoa que no período da Inquisição gostava de colocar os outros na fogueira, achava bonito. Não, tem que queimar mesmo, queimar, tá certo, tem que queimar. Então, achava isso. O que pode acontecer com esse espírito? O que pode acontecer? Existem inúmeras coisas que podem acontecer com ele. Não necessariamente as questões físicas. Ele pode ter um segundo tipo de experiência nesse sentido, mas ele pode ter uma experiência física do seguinte tipo: o sujeito, ele teve essas experiências e ele não se sensibiliza com relação a isso. Se fosse dada a ele uma nova oportunidade, ele queimava de novo as pessoas. Ele não se sensibiliza com a dor do outro. Espíritos experientes e endurecidos podem passar por uma experiência na qual ele vive uma queimadura, acontece, a casa pega fogo e ele experimenta essa queimadura, e aí ele vai dizer dentro dele: nossa, como dói queimar. E esse é o instrumento educativo que eu posso buscar para almas experientes e endurecidas. Só que nem toda expiação ela é obrigatoriamente física. Nós temos, e temos com bastante frequência, as expiações no campo moral. Quais são as expiações do campo moral? São aquelas que não estão no físico da pessoa. As consequências daquilo que eu fiz não estão no meu físico. Por exemplo, eu queimei pessoas, mas eu não vou experimentar isso em mim. Eu vou experimentar de outra maneira. Eu posso ser um médico para trabalhar na ala de queimados. Eu posso ser um bombeiro que vai salvar pessoas do fogo. Eu posso ser um pesquisador que estuda sobre queimadura e estuda os tecidos, o que acontece na pele, procurando medicamentos. Eu posso ter inúmeras outras consequências que não estão no meu físico. São as expiações morais. As expiações físicas estão mais ligadas com os espíritos que não conseguem se sensibilizar, são ainda muito ingênuos, então as expiações acabam sendo mais candentes para que eles despertem, ou os experientes, bastante já vivenciados, mas muito endurecidos, têm mais tendência de enfrentar as experiências de expiação física. As morais, elas estão previstas para que tipos de espírito? Bom, essas são previstas para os espíritos que são experientes e sensíveis. Eu não preciso de uma prova tão dura para alguém que já se sensibiliza com menos. Se eu tenho um espírito, Kelly, que ele aprende com uma circunstância que movimenta ele por dentro, eu não preciso dar uma prova tão dura para ele, porque ele já consegue se sensibilizar pela dor do outro. Ele vai cuidar de alguém, e esse cuidar de alguém já é a educação para ele. Por exemplo, eu posso ter uma mãe que tem um filho, uma filha que tem fogo selvagem. Então ela cuida da filha. E ela, na verdade, pode ter sido a pessoa que provocou muitas dores nas pessoas. Hoje ela é uma cuidadora, mas no passado ela produziu. Não está nela o pênfigo, está
num parente que ela cuida. Então, essas circunstâncias das experiências morais, elas também acontecem e acontecem com muita frequência. Na medida em que o espírito se torna mais sensível, que ele se torna mais capaz de aprender sem a necessidade de uma maneira tão dolorosa, ele pode passar por uma experiência de expiação, mas não mais física, uma expiação de cunho moral. Mas são 3 tipos, eu falei. Existe a prova, existe a expiação, que é uma consequência da prova mal resolvida, e a literatura espírita nos fala de um 3º tipo de experiência, chamado de missão. Eu vejo às vezes dentro do movimento espírita algumas pessoas que dizem: ai, eu não tenho nenhuma missão. Como se o mundo sendo de provas e expiações, ninguém tivesse nenhuma missão. É fato que a parte das provas e das expiações é bem mais volumosa na nossa vida. Mas todos nós também temos missões. Todos nós. Pequenininha, mas tem. Se eu sou pai e eu sou mãe, eu já tenho uma missão, porque eu vou cuidar receber uma criaturinha e educar aquela criaturinha é uma missão. Você receber uma responsabilidade de um cargo público é uma missão. Você ter uma função que você exerce junto à sociedade, mesmo que não seja pública, é uma missão. Eu vou ser médico, eu vou ser enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem. Está todo mundo no jogo. Todos estão podendo oportunizar ali um trabalho maravilhoso à sociedade. Então, as circunstâncias nos levam para essas todas possibilidades. E quais são os espíritos que experimentam a missão? A missão não é como a prova. A prova é eu vou aprender coisas novas. Quando eu entro na prova e eu me saio mal, a consequência é uma expiação para resolver o que deu de errado. Mas se eu entro na prova e eu me saio bem, eu aprendi, eu me tornei uma pessoa referência naquilo, então eu posso ser um espírito que vai receber uma missão. Que espíritos recebem este tipo de experiência? Os experientes e sensíveis. Espíritos em condição de missão são espíritos que já têm uma certa evolução. Mas as pessoas são tão difíceis. Mas dentro da nossa imperfeição existem virtudes. Você vê pessoas que têm uma série de imperfeições, mas são pais zelosos. Se sacrifica para levar o filho e faz isso. Isso é sinal de quê? De um sentimento de dever que os pais têm e que está relacionado com uma circunstância em que, se você disser para uma mãe assim, não, deixa ele chorando aí com fome e não faz nada. Não, eu não me sinto bem, eu sinto a necessidade de ir lá fazer. Então, é porque há um sentimento de dever nesses indivíduos, ainda que eles possam ser, em outras áreas, pessoas difíceis. Pode ser uma pessoa fofoqueira, pode ser uma pessoa que explode com facilidade, pode ser uma pessoa que tem muita mágoa, muito ódio de muitas pessoas, mas como mãe, uma pessoa maravilhosa. Então, nós temos várias faces dentro de nós. Nós não somos só prova, nem só expiação, nem só missão. Nós somos, na verdade, uma mescla de prova, expiação e missão dentro de nós. Uma fração de nós é uma coisa, outra e outra. E o que é mais interessante de todas essas experiências é que as experiências que a criatura humana passa, todas elas, com exceção das doenças mentais, podem ser prova, expiação ou missão. Eu posso ser um professor por prova? Posso, eu não tenho ainda conhecimento de ser, na verdade, uma pessoa que ensina, e eu queria nessa encarnação ser professor. Beleza, então você vai começar a ser professor nesta existência. Eu vou ser professor como prova. Eu posso ser um professor como expiação. Preciso explicar como é que pode ser? Um professor de expiação é aquele que se desespera. Outro dia, lá em Porto Velho, eu vi um
um carro, era uma Kombi inclusive, e tinha um adesivo assim atrás, me deu uma dó, tinha um adesivo na Kombi assim escrito: hei de vencer, mesmo sendo professor. Ai, me deu uma dó. Então, o magistério como expiação é quando a pessoa ela vai porque não teve jeito. Meu maior sonho é sair daqui, isso para mim é uma prisão, eu sou louco para sair. A pessoa faz concurso público, se desespera para sair, passei em segundo lugar, agora vai e tal, que chama só uma vaga, ela continua. Aí ela diz, não, agora eu vou. Quando vai em outro concurso que ela vai, ela passa mal, perde o horário, quando chega lá o portão fechou, não passa de novo, ela não consegue sair. Então as expiações, elas costumam ter uma porta difícil de abrir. Às vezes a gente abre, mesmo estando numa expiação, tem muitas expiações que a gente arromba a porta e sai, tem outras que a gente não consegue, a porta é de concreto, vai se bater e não vai sair. Mas as expiações costumam ser as experiências que a criatura humana sente uma angústia muito grande quando as vive. E o professor de missão é aquele que, quando chega o período de férias, chora. Meus alunos, tanta saudade. Quando vê as crianças, se emociona e tem prazer de ir para a sala de aula. Então veja que uma mesma experiência, ela pode ser prova, ela pode ser expiação, ela pode ser missão. E um fator fundamental no entendimento de tudo isso: quem é o agente dessa lei? Quem é o elemento que promove as expiações, que promove o acesso às missões? Quem é o agente? Quem é que faz isto? No dizer da doutrina espírita, quem faz isto acontecer é Deus. Ele não delegou esta função para ninguém. É o Senhor que é o agente da lei. O livro Entre a Terra e o Céu tem uma história que talvez nos ajude muito. E conta a história de uma mulher chamada, entre outras histórias, uma mulher chamada Angelina. Esta mulher, Angelina, numa encarnação anterior, ela teve um relacionamento com um homem, que agora, nesta encarnação, se chama Mário. Angelina e Mário, na outra encarnação, tiveram um relacionamento, mas não foi um relacionamento feliz. Eles tiveram um problema. Então, eles encarnaram e a perspectiva é que eles se encontrem para ver se eles se resolvem dessa vez aquilo que não conseguiram resolver da outra vez. Então, o livro conta o seguinte, que eles ainda não se conhecem, eles não sabem que um existe. Ela está encarnada na mesma cidade que Mário, mas eles não se encontraram, nunca se viram. Mas os mentores estão fazendo com que os dois se encontrem de noite, conversando com eles, dizendo, olha, vocês precisam conversar, precisam se entender, porque nós vamos promover um encontro entre vocês. Nós vamos facilitar com que vocês se encontrem, e quando vocês se encontrarem, vocês têm que estar em condições de já se terem perdoado, para que dê certo dessa vez, vocês se sintam atraídos um pelo outro e de repente consigam casar. Então os mentores estão trabalhando nisso, só que Mário não sabe que Angelina existe e Angelina também não sabe que Mário existe. Angelina tem uma criança, ela tem uma criança pequena que ela cria. E Mário não sabe de nada disso. Mário trabalha num hospital, ele é enfermeiro no hospital, não está sabendo de nada. Os mentores estão cuidando deles durante a noite e viram que o menino está doente. É um menino, tá? Tem um cabelo grande, mas é um menino. E o menino está doente, e os mentores dizem assim, nós temos que ir na casa da Angelina para ajudá-la, porque o menino está doente. Então eles vão para ajudá-la. Quando chegam lá, a Angelina tinha saído, o menino ficou doente, e a mãe levou o menino no hospital. Chegando no hospital, ela foi atendida por um enfermeiro. Adivinhem o nome do enfermeiro? Exatamente o Mário
é que estava atendendo a criança no hospital. Quando o André Luiz vê a cena, ele diz: meu Deus, ela encontrou com o Mário. Eu preciso informar o nosso assistente, que é o nosso líder lá, aquela pessoa que comanda a equipe, para que ele saiba do que está acontecendo. Eles voltam para dizer: olha, você não imagina, nós chegamos lá, a gente entrou para o hospital, chegou no hospital, quem atendeu foi o Mário. E ele diz uma frase, que essa frase é importante no nosso assunto de hoje. O mentor diz assim para o André Luiz: precisamos agir depressa, porque a lei está se encarregando de reuni-los. A lei está se encarregando de reuni-los. Ou seja, existem ímãs na lei que a gente não entende como é que funciona, mas é a forma como Deus promove o reencontro das almas. Os espíritos que no passado estiveram juntos, eles possuem uma espécie de ímã que os atrai um para os outros, sem a necessidade que eu precise de alguém para intervir. A lei não precisa de nenhum agente. A lei age por ela mesma. É assim que a lei funciona. Então, nem mesmo os espíritos benfeitores são necessários para que a lei se cumpra. Eles agem porque é bom para eles, como bom para nós fazermos o bem. Mas a lei, ela possui seus próprios mecanismos para acontecer. Então, se isso está claro, nós podemos ir para um exercício. Vamos para o exercício. Exercício sobre o mecanismo das dores, baseado no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 5 e 6, 4 e 5 e depois o item 6 a 10. Esse aqui, itens 4 e 5. É um tipo de dor que a gente comentou semana passada, chamada causas atuais das aflições. O que são causas atuais das aflições? São dores que acontecem em função do presente. O que é que eu chamo de presente, Sâmia? Presente são desta encarnação. Não é presente do hoje, nem de ontem, nem do ano passado. São coisas que estão presentes nesta encarnação. Então, quando alguém realiza algo que nesta encarnação justifica a dor, eu estou lidando com dores atuais. Elementos que podem gerar causas atuais. Por exemplo, um elemento que pode fazer isso sou eu mesmo. Eu posso provocar dores em mim. A dor, a causa do meu sofrimento está em mim. Eu fumo bastante, 3 maços por dia. E quando eu fico idoso, eu descubro que eu estou com um problema pulmonar. Eu não posso apontar o passado, porque eu estou identificando que existem causas no presente para que isso tenha acontecido. Aí, Renê, nós estamos falando de uma coisa diferente, causas atuais, ou seja, estamos falando do livre-arbítrio. Então, essa coisa de que tudo que a gente passa obrigatoriamente é do passado, mais ou menos. Kardec comenta que a gente só pode se referir ao passado se não houverem causas no presente. Se eu fumei a vida inteira e depois, quando fiquei idoso, estou com um problema pulmonar, eu tenho causas no hoje. Então, eu não posso me referir ao ontem. As causas estão no agora. Só que o agente das causas atuais pode ser eu. Eu posso ser o agente das causas atuais. Mas às vezes eu não provoquei, às vezes não fui eu o causador. Às vezes o causador é um outro elemento, que é o outro. Não fui eu. Eu não fui o causador. Eu posso ter tido, por exemplo, a presença de alguém que na sua existência provocou uma dor em mim. Não fui eu que causei a dor. Digamos que eu tenho uma família, tem meu pai, tem minha mãe, e eu nasço ali naquela família, e meus pais se desentendem e eles se separam. Havia uma perspectiva econômica e familiar diferente para mim. Como meu pai não cumpriu
cumpriu com aquilo que era em princípio programado, houve uma perturbação, digamos assim, na minha história de vida. Então eu posso ter uma causa atual provocada pelo outro em função de uma falha. Ele falhou. O meu pai não executou tudo aquilo que era previsto. Quando isso acontece, a gente diz assim, então, e aí, como é que fica? Bem, esse espírito filho que encarnou aqui, nós temos esta família, isso aqui já é outra encarnação, tá? Então nós temos aqui um pai e uma mãe, e eu tenho uma filha, agora é uma menina. Então nós temos uma família, e de repente esse casal se separa, e sei lá, o pai vai e ela fica com a mãe, ou de repente ela fica com o pai, tanto faz, pode ter algumas consequências para ela, alguns traumas, algumas histórias que podem acontecer. Às vezes o casal nem separa, eles ficam juntos, mas é tanta confusão, é tanta briga, tanto tumulto dentro de casa, tanta desarmonia, que também sequela esse mesmo indivíduo, mesmo sem os pais separarem. Quando isso acontece, a gente diz assim, e a responsabilidade aí, como é que fica? Bem, esse espírito filho que reencarnou, sabia da possibilidade que os pais se separassem. Quando ele encarnou, ele já tinha a compreensão de que isso poderia acontecer, porque isso estava no radar. Está no radar. Ninguém tem uma perspectiva de encarnar. Gente, ninguém nunca previu que eles se separassem. Não, isso estava previsto. E se isso acontecesse, um plano B, C, H, X, sei lá qual, iria ser acionado em função da falha dos outros. Então, essa circunstância pode acontecer. E pode acontecer que esta falha seja induzida por um processo obsessivo. Eu tenho uma família em que, por um processo de obsessão, alguém falhou. O outro acabou produzindo em mim sequelas que são do agora. Então, as causas estão no hoje. Mas por que você é assim? Porque minha mãe foi uma pessoa assim. Porque meu pai, eu consigo identificar nos traumas de infância causas atuais para dramas que a gente tem. Então, não dá para a gente dizer assim, isso é do passado, se existirem causa no agora. Muito bem. E às vezes, além de ser do eu e do outro, pode ser de todo mundo. Pode ser uma causa minha misturada com a do outro, porque o que acontece? O outro falha, ou ele é obsidiado, e a minha maneira de agir, porque falhou meu pai, falhou minha mãe, deu um processo obsessivo na minha casa, mas eu, pelo meu livre-arbítrio, posso ter uma outra condição. São 5 filhos numa família, o casal separa, cada um tem uma conduta diferente, porque diante da mesma experiência, cada um tomou uma atitude distinta, mostrando para nós que nós não somos produto do meio. O meio nos influencia, mas não determina. E, portanto, a gente não pode dizer, eu sou assim porque meu pai fez isso. Não, ele influenciou, mas meu irmão não ficou, minha irmã não ficou. Então, tem a minha componente do agora para que isso aconteça. Mas isso acontece quando tem causas no agora, nesta atual existência. Pode acontecer coisa diferente. Pode acontecer que eu não fiz nada. Eu não pratiquei, eu não fumei, eu não me droguei, eu não fiz nenhuma coisa errada, eu fiz tudo direitinho, eu fiz tudo certo. Nunca fiz nada que fosse justificar isso. E também o outro com o qual eu convivi, ele também não fez nada. Ele também andou sempre certinho, fez tudo sempre correto, não teve falhas. Mas mesmo eu não fazendo nada assim que justificasse, minha família e os meus não tenham feito nada que provocasse isso, houve um fenômeno em que, de repente, eu e o outro juntos não fizemos nada, ou seja, não tem nada de ninguém, mas um elemento externo a nós provocou um fenômeno. Foi a lei. Eu não fiz nada
eu nunca fiz nada, nunca tive nenhum tipo de comportamento equivocado no hoje, nada, mas sei lá, de repente a pessoa foi tomada de uma alopécia e aí ela não tem mais cabelo, né? Ficou sem cabelo, aí você, mas por que não tomou nenhuma atitude que justificasse isso? Mas há de ter uma razão. Se não existe causas no hoje, mas a lei está agindo, é porque, na verdade, eu estou vivendo um processo em que a justiça divina está agindo. É quando acontece isso, Renê, é quando eu não agir que nós podemos falar de uma coisa chamada causas anteriores das aflições. E o que são causas anteriores? São causas de outras encarnações. Não é da última, não, tá? É de outras, porque às vezes a gente está resgatando um negócio que está lá longe no período do Império Romano. Então veja uma diferença. Quando eu tenho causas atuais, sou eu que estou produzindo. A lei de causa e efeito, ela está nessa mesma existência, então fica muito claro do porquê as coisas estão se dando. Mas quando eu não tenho nenhuma ação no agora e um algo me acontece, uma doença, um drama na minha vida, uma dor me acontece, eu não produzi nada, é porque de repente nós estamos diante de um fenômeno em que a causa não está no agora. Só que isso aqui é um desenho bonito, didático, vou mostrar o desenho real. O desenho real não é somente... e aqui é o seguinte, se tem causas anteriores e a lei, justiça aconteceu, é porque, na verdade, eu errei no passado. Então, onde está meu livre-arbítrio? No passado, onde você errou no passado, então agora tem a consequência. Eu não estou sendo... Puxa, a lei me alcançou sem eu ter feito nada. Não, hoje você não fez, mas você é um espírito que traz essa história do ontem, e aí a expiação lhe alcançou. Valeu, Jesus. E aí nós temos... Por último, o caso que é o mais comum de acontecer, que é o caso híbrido, né? Tem causas agora e tem causas no passado. Por quê? Porque eu errava no passado. Eu bebia no passado. Aí essa encarnação eu bebo, Eu roubava no passado. Nessa encarnação eu tenho a tendência de roubar. Eu tinha uma imperfeição numa outra encarnação, eu tenho uma tendência de repetir a encarnação, essa experiência agora. Então, existe um processo de repetição, onde a causa está no passado, mas está no presente. Eu tenho causa no passado, mas eu também tenho causa no presente. As duas se misturam. Então, nem tudo é por conta do que eu estou fazendo agora. Tem um pedaço que é do ontem, mas tem um pedaço que é do agora. Assim como também o outro. Tem vezes que o outro se apresenta na minha vida para querer ser o braço da lei. Ele vem querendo ser o justiceiro. Ele se apresenta na minha vida para querer ser o braço da lei. Não, eu vou me vingar, eu vou tirar o olho dele, eu vou fazer aquilo. A lei não precisa de justiceiros. Ninguém precisa se vingar de ninguém, porque a lei tem seus próprios mecanismos. E todas as vezes que eu me coloco na condição de justiceiro, eu me inscrevo para um processo de sofrimento. E essa ideia que muitas vezes a gente tem dentro do movimento espírita, fulano matou, então vai ter que ser morto, isso não é doutrinário. Não é doutrinário. Então não existe a figura do justiceiro, tem que encontrar uma pessoa para agora fazer a consequência do errado que ele fez. Não precisa, ninguém precisa ser vingador de nada para que a gente se encontre com a lei. A grande questão é que quando eu e o outro fazemos esse tipo de situação, que a gente se desentendeu no ontem e está se desentendendo no hoje, tipo dentro de casa, brigava ontem e está brigando hoje, está uma confusão danada, nós vamos criar ódio, nós vamos criar mágoas, feridas em cima disso, nós vamos criar desejo de vingança e o que é mais complicado em cima dessas questões é que além do ódio, da mágoa e da vingança, nós acabamos marcando reencontros, porque nós nos inscrevemos para os processos expiatórios com a necessidade da gente estar junto. E dentro de toda essa dinâmica, a lei vai aparecer de novo.
E a lei, que é a justiça divina, ela tem duas faces. Ela é justiça e ao mesmo tempo misericórdia. Então ninguém precisa ficar com medo porque vai encontrar seus inimigos na próxima encarnação, porque o esquecimento do passado vai nos ajudar muito. E a gente só vai encontrá-los quando tiver condições de conviver com eles com chance de êxito. Se não tem chance de êxito, esse processo não é nos entregue. Para terminar, eu trouxe uma frase de Chico Xavier para nós. Essa frase é bem conhecida. A frase é: toda vez que a justiça nos procure para o acerto de contas, se nos encontra trabalhando em benefício do próximo, então a justiça veio para acertar as contas, e nos encontrou trabalhando pelo próximo, no enxoval do bebê, nos encontrou a serviço do próximo, olha só, manda a misericórdia divina que ela retorne sobre seus próprios passos. Então a misericórdia manda que a justiça retorne e volte sobre seus passos sem data prevista para o retorno. Olha só, a justiça, quando ela vem e nos encontra em benefício do próximo, a misericórdia manda. Então, quem manda na justiça é a misericórdia. Por que será que quando a justiça vem nos encontrar e ela nos chega e vê a gente atuando junto ao próximo, a misericórdia manda voltar e ela obedece? A resposta é a seguinte: a justiça, para ser justiça, ela tem que ser justa. E no processo não consta aquela ação que foi feita pelo próximo. Tem que voltar e anotar aquela ação nova no processo. Então, quando aquilo volta para ser considerado, as condições do indivíduo mudam. Então, ele vai tendo, cada vez que ele atua na direção do próximo, a justiça não consegue se operar, porque aquela ação junto ao próximo mexe naquilo que a justiça pensou que ele iria receber. Então era por isso que ela volta sem data prevista para retornar. É isso. Então, agora a gente pensa em casa sobre todas essas questões. Bom, muito obrigado, gente.